Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui, irmãos, para trazer uma palavra poderosa para vocês, uma mensagem que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida e eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado, vocês que têm buscado a Deus junto comigo todos os dias. Eu sei que o tempo da gente é muito corrido hoje, mas vocês têm separado esse momento para orar comigo de manhã, orar comigo à noite e também os vídeos à tarde que eu coloco, vocês têm acompanhado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Desde já eu quero pedir uma coisa, que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscreva-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Irmãos, o Espírito Santo ele tem falado muito comigo ultimamente sobre a importância de nós descansarmos nos braços do Pai. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas uma coisa eu sei, todos nós temos passado por lutas tremendas ultimamente. E é muito importante que nós aprendamos a descansar no Senhor. É muito importante que nós aprendamos a entregar ao Senhor os nossos fardos, os nossos problemas. E a promessa de Deus está lá em Filipenses capítulo 4, que quando entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, nós deixamos tudo nas mãos de Deus e não ficamos ansiosos, então a paz de Cristo enche o nosso coração e a nossa mente. A paz do Senhor, ela protege a nossa vida contra o desespero, contra o medo. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre batalha espiritual e depois nós vamos fazer uma oração poderosa. Eu quero orar por você, eu quero pedir de todo o coração que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, amém? E eu peço também que você compartilhe, porque quando você envia esta oração para mais pessoas, você pode salvar vidas. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam em depressão, querendo acabar com a própria vida e de repente receberam uma oração como essa. E Deus começou ali uma nova caminhada. Esses dias mesmo uma mulher me procurou, ela com seu esposo, e ela falou: pastor, eu preciso te contar esse testemunho há muitos anos. Desde 2017, foi a primeira vez que eu ouvi um vídeo seu, uma oração. Eu estava no meu bar e naquele bar a gente negociava coisas ilícitas, né? Coisas do mundo, bebida alcoólica, não era o que Deus tinha para nós. Então, pastor, eu ouvi uma oração sua e eu agradeço a Deus porque a partir daquele dia eu senti a paz, uma paz que eu não tinha sentido ainda. Eu compartilhei então com meu esposo que nunca foi na igreja, nunca quis saber de Deus, de repente recebeu aquela oração e o Espírito Santo tocou no coração dele também. Irmãos, sabe o que acontece? Mais de 10 pessoas da casa dela, da família dela, hoje estão nos caminhos do Senhor. Era uma geração que não estava com Deus, não queria saber das coisas de Deus, mas hoje todos eles estão firmes, estão orando, buscando ao Senhor. Então, irmãos, eu tenho certeza que essa obra é de Deus, essa obra não é minha. E quando você compartilha, você está junto comigo nessa jornada, sabe? Irmãos, eu estou falando aqui sobre batalha espiritual. E nós vamos perceber uma coisa, você já parou para pensar o que acontece no mundo espiritual quando você está dormindo? Eu já fiz alguns vídeos aqui no meu canal. Quando você está dormindo, uma batalha espiritual acontece. De um lado, Deus ele quer te abençoar e de outro lado, o inimigo ele quer te atormentar. A Bíblia diz no Salmo 91 que existe o tormento noturno, né? O terror noturno, que Davi escreveu sobre isso. Deus nos livrará do terror noturno. Irmãos, então realmente existe sim uma batalha espiritual, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Amém? A Bíblia diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Ou seja, quando você está descansando, é aquele momento que você está desprotegido, Deus está a seu favor. Amém? Eu vou trazer 2 exemplos aqui para você, uma de batalha espiritual terrível e a outra um exemplo de fé, de alguém que confia no Pai e por isso ele descansa e dorme tranquilo. Você que está com insônia, você que não tem conseguido descansar à noite, esta mensagem vai falar profundamente ao seu coração. Irmãos, a passagem que eu quero ler está lá em Lucas capítulo 22, o versículo 39.
Eu vou ler, você já conhece essa passagem, mas eu quero que você preste muita atenção num detalhe. Olha o que diz. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, é interessante esse versículo de Lucas 22, o versículo 45, que diz: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Irmãos, aqui nós sabemos que Jesus estava no Getsêmani e a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. Tamanha foi a aflição que Jesus estava passando, porque ele sabia que o pecado cairia sobre o seu corpo. Mais do que uma morte física, Jesus experimentaria ali uma morte espiritual, porque ele pagaria pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele foi até o fim, ele não cedeu, ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Só que quando ele contou com a ajuda dos seus discípulos, os seus discípulos estavam dormindo. Irmãos, aqui a Bíblia diz que Jesus encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já passei por momentos assim, em que eu estava dominado pela tristeza. Uma vez fizeram uma injustiça tão grande comigo e tiraram o meu site do ar. Você que não conhece o meu site, é pastorantonojunior.com.br. E o moço que desenvolveu aquele site para mim, ele do nada, ele tomou para ele e ele disse que não era meu mais. Irmãos, o inimigo, ele tentou frustrar essa obra. Quantas batalhas eu já enfrentei. E eu me lembro que eu tive que entrar na justiça, tive que contratar um advogado para recuperar, para eu ter de volta os meus direitos, o meu site. Mas enquanto não se resolveu, a única coisa que eu sabia fazer era orar e era chorar de tanta tristeza. Como que tudo foi por água abaixo? Como é que essa obra, ela parou daquele jeito? Irmãos, aquilo tudo foi opressão maligna. Você hoje, você sente, eu sei que eu estou falando para muita gente aqui, você sente um peso nas costas, parece que tem um peso enorme nos seus ombros e você não se livra disso, é uma opressão. Muitas vezes você pensa que é somente cansaço físico. Eu devo estar cansado, eu devo estar resfriado, doente. Às vezes não é, irmãos. E por isso nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero muito que você ore comigo, viu? Porque nós vamos unir a nossa fé. E a Bíblia diz: o que ligarmos na terra será ligado no céu. E essa opressão vai sair da tua vida hoje. Amém? Então aqui o diabo não queria que os discípulos orassem junto com Jesus. O diabo não queria que Jesus tivesse companhia naquele momento. Então Jesus enfrentou tudo sozinho. E os discípulos, eles não souberam vigiar, porque Jesus disse: olha, levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, o diabo, ele estava oprimindo aqueles discípulos e eles não vigiaram, eles não ficaram vigilantes. Por quê? Chega um momento que você pode estar cansado o que for, mas você tem que resistir pela fé. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então é muito importante nós resistirmos ao diabo e nós nos submetermos a Deus, e aí o diabo vai fugir de nós. Ou seja, você não pode aceitar a derrota, você tem que resistir a essa derrota, você tem que lutar, tá bom? Irmãos, agora nós vamos ler mais uma passagem e já vamos orar, mas é uma passagem tão importante, o Espírito Santo tem falado tanto comigo. É quando Jesus, ele acalma a tempestade. Todos nós conhecemos essa passagem, inclusive foi na noite em que eu me converti, porque eu estava tão atribulado e de repente um moço entrou na minha frente, eu estava numa vigília de oração. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o meu testemunho. Mas irmãos, naquele momento, aquele moço com a Bíblia na mão, ele pregou exatamente esta passagem: Jesus acalma a tempestade. E ele falou o seguinte: olha, Deus me mostrou aqui que tem um jovem que a sua vida está como se estivesse numa tempestade, uma vida bagunçada,
nada dando certo, mas Jesus vai acalmar a tua tempestade hoje. Irmãos, e realmente naquela noite a minha vida mudou para sempre. Jesus entrou no meu coração, eu recebi Ele como meu Salvador e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então eu quero ler para você rapidamente e eu vou te explicar uma coisa muito importante. Olha o que diz, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, eu falei aqui sobre o primeiro sono, que é o sono da opressão. É quando o inimigo se levanta contra a nossa vida de tal forma que a gente não tem força para nada. A gente não tem força para ir na igreja, para orar, para ler a Bíblia. E esse é o sono do inimigo, que ele vem contra a tua vida. E nós vemos um exemplo muito claro de um homem chamado Jonas no Antigo Testamento, que aconteceu algo muito semelhante com este caso aqui de Jesus. Jonas, ele fugiu para desobedecer a Deus. Nós sabemos da história de Jonas através do que a Bíblia conta, que um peixe muito grande engoliu Jonas, porque ele estava em desobediência. E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus porque ele não queria pregar para os ninivitas, porque era um povo que havia matado os seus pais, os seus parentes, e por isso ele não queria que aquele povo se arrependesse. E Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus, mas ele decidiu fugir da presença do Senhor. Irmãos, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, aí nós colhemos tempestade na nossa vida. Aí as coisas começam a dar errado. Quantos de vocês estão aqui me ouvindo agora e vocês estão com a vida atribulada porque vocês se afastaram do Senhor? Vocês saíram debaixo da nuvem de proteção. Vocês agora estão sofrendo com o calor do deserto. Mas Deus, Ele quer trazer de volta a calmaria na tua vida. E a Bíblia diz que Jonas, ele estava dormindo embaixo do barco. E de repente, quando ele estava dormindo, veio uma forte tempestade e aqueles homens se desesperaram. E eles lançaram a sorte e eles viram que aquela tempestade estava acontecendo por causa de Jonas. E é interessante, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, nós colocamos outras vidas em risco. Nós desviamos também as outras pessoas. Irmãos, naquele momento eles não tiveram outra escolha a não ser lançar Jonas no fundo do mar. Só que Deus teve misericórdia. E Jonas então foi engolido por um peixe. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites. E o próprio Jesus, depois, quando estava aqui na terra, ele se referiu a respeito de Jonas. E ele falou: vocês são uma geração incrédula. E para vocês eu estou deixando o sinal de Jonas. Ou seja, eu acredito, irmãos, a Bíblia não fala exatamente, mas tudo indica que Jonas, ele morreu dentro daquele peixe. Jonas, ele morreu e ao 3º dia o peixe cuspiu ele para fora. Por que Jesus disse que ele deixava o sinal de Jonas? Porque Jesus também estaria 3 dias no fundo da terra. Jesus estaria 3 dias morto, mas Deus o ressuscitaria novamente. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma tempestade onde você fica atribulado, porque você não está confiando no Pai, você não está obedecendo ao Senhor. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Mas diferente de Jonas, que estava apavorado, Jesus estava em plena paz. Irmãos, o que o Espírito Santo tem tocado no meu coração é que nós precisamos aprender a dormir no meio da tempestade. Amém? Nós precisamos aprender a dormir no meio da tempestade. Você que está passando por lutas, eu quero também que você deixe aqui o seu comentário. Fala assim: olha, pastor, Deus está falando comigo agora. Deus está tocando meu coração. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que elas entram aqui no vídeo, elas não ficam até o final. Por quê? Elas estão com pressa, acham que vai demorar,
elas simplesmente vão nos comentários. E quando elas entram no comentário e elas veem alguém falando, olha, Deus falou comigo agora, esta palavra era tudo o que eu precisava, elas então se sentem motivadas a ouvir toda a palavra. Amém? Então, nós vemos aqui que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E é interessante, irmãos, que lá no livro de Jonas, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que aqueles marinheiros que presenciaram aquela tempestade, eles ficaram apavorados. E aqui, no livro de Marcos, no Novo Testamento, no versículo 41, está escrito que eles estavam apavorados. Irmãos, da mesma forma, nós muitas vezes ficamos apavorados. Mas assim como no Antigo Testamento, Deus acalmou a tempestade, e a Bíblia diz que quando Jonas foi lançado no fundo do mar, veio completa bonança. Aqui nós vemos o próprio Jesus acalmando a tempestade, mostrando que para o Senhor nada é impossível, mostrando que se Deus quiser mudar a tua vida hoje, isso vai acontecer. A tua vida nunca mais será a mesma e vai vir completa bonança sobre você. Amém? Mas para isso, você precisa confiar no Senhor. E por isso você precisa aprender. É um exercício de fé. Você vai aprender a dormir no meio da tempestade, assim como Jesus. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus habita em nós também, o Espírito Santo de Deus. Se nós somos do Senhor, se nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Então eu vou fechar minha Bíblia aqui e agora nós vamos orar. Você vai deixar agora o teu comentário. Irmãos, eu vou começar a responder esses comentários na medida do possível. Mas você vai deixar o seu comentário com o seu pedido de oração. E eu vou estar lendo aqui, eu estarei orando por você. Você que é do Brasil, eu sei que muitas pessoas me acompanham fora do Brasil. Tem muitas pessoas, irmãos, da Angola, pessoas da Suíça, já vi pessoas da Austrália, principalmente dos Estados Unidos. Quantas pessoas têm sido alcançadas por esta obra? E eu agradeço a Deus porque você faz parte disso. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para te agradecer, Pai, por mais um dia. Deus, eu quero te louvar por esta palavra. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. E por isso eu venho te pedir, Pai, que esta palavra se cumpra na vida do meu irmão e da minha irmã. Esta pessoa que está agora atribulada, não consegue, Pai, dormir em paz. Ela vira de um lado, vira para o outro, passa horas e horas olhando para o teto e não consegue encontrar repouso para a sua alma. Ó Jesus, eu te peço agora, aquieta esse coração e neste momento eu repreendo toda obra maligna, toda obra de Satanás contra a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo todo o plano de Satanás, toda a opressão maligna. Satanás, bata em retirada, saia desta casa. Você não tem poder contra esta vida, contra esta família. Satanás, tira tuas mãos esse peso espiritual. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu te peço, Jesus, traga calmaria. Traga, Senhor, o óleo da unção sobre a cabeça até a planta dos pés. Ó Jesus, que este óleo traga alegria junto, traga libertação. A tua palavra diz que a unção despedaça todo o jugo. Jesus, neste momento, eu repreendo toda obra maligna, toda falta de paz, toda depressão. Eu te peço, Jesus, nos ensina a descansar no meio da tempestade. Senhor, traga calmaria ao nosso coração. Este homem que precisa pagar as suas contas, esta mulher que não sabe mais o que fazer, os relacionamentos nunca dão certo, parece que ela sempre volta ao mesmo lugar onde estava. Pai, nos ajuda a romper na nossa vida, mas nós não podemos sair daqui sem a Tua presença. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas agora eu estou te pedindo, tira, Senhor, toda a tristeza do coração, que esta palavra dê frutos na vida de quem ouviu ela, meu Pai, que ela consiga descansar nos Teus braços, assim como Jesus dormia na polpa daquele barco. Senhor, que nós possamos dormir também, descansando, ainda que tudo ao nosso redor esteja desmoronando, ainda que haja uma grande tempestade, nós vamos aquietar agora o nosso coração e descansar no Senhor. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.